tenho 39 anos, sou mãe, sou esposa, sou apaixonada por artes e sou apaixonada pela vida. Em 2018, eu estava um dia qualquer sentado assistindo televisão e eu senti um desconforto muito grande no meu corpo e eu fui endireitar meu corpo. Nesse momento eu toquei em cima da minha mama direita e eu senti um nódulozinho, algo estranho. Eu endireitei o meu corpo, passei a mão do outro lado, automaticamente eu vi que tinha algo errado, porque na mama esquerda não tinha e na mama direita tinha um nódulo. Naquele momento foi desesperador, porque ali eu percebi que eu tinha alguma coisa estranha comigo, porque não era normal aquele nódulo. E imediatamente eu fui procurar ajuda médica, liguei para minha ginecologista, ela rapidamente me atendeu. Foi muito rápido as consultas, os exames, eu fiz mamografia, ecografia da mama e nessa correria toda a gente conseguiu fazer a biópsia e pela biópsia nós conseguimos ter um acesso a um laboratório de patologia que em 5 dias estaria pronto. Então, entre a descoberta e o diagnóstico foram 15 dias. E o meu marido foi retirar esse diagnóstico e ele trouxe para casa antes de levar para a médica e eu não resisti. Eu abri o envelope e lá estava em letras garrafais. A pior coisa que eu podia ler na minha vida: carcinoma infiltrante. Naquele momento meu mundo desabou. Naquele momento eu não consigo ter uma expressão para falar, porque a pior coisa que tem é saber que a gente está diante da impotência da vida, de uma doença desesperadora que era ali a morte, né? Eu associava o câncer e a morte. E eu estava com uma filhinha muito pequenininha, de 2 anos e meio, então eu só olhava para ela. Como mãe, eu só conseguia focar na minha filha, assim, olhar. O meu medo não era morrer. O meu medo realmente era deixar minha filha órfã. Eu pensava, quem vai cuidar da minha filha? Quem vai dar tanto amor como eu consigo dar? E foi algo que eu não tenho palavras, foi o pior momento da minha vida. Por 2 dias eu enxergava um paredão negro na minha frente, eu chorava muito. A minha oncologista, ela pediu para eu começar a quimioterapia no outro dia, para a gente ganhar tempo. E infelizmente eu não consegui, foi naquele momento que eu travei. E eu pedi para ela para ter mais alguns dias, eu pedi em 1 semana, 15 dias, para eu poder organizar minha vida. Porque, enfim, eu sou filha única e nós tivemos muita dificuldade, porque o câncer de mama é um trauma familiar, porque eu perdi minha avó e minha tia mais jovem, e eu sou filha única. Então, como que eu ia dar essa notícia para o meu pai e para minha mãe, que já são pessoas idosas, e eu ali com uma criança de 2 anos e meio, como que eu ia dizer para eles que eu estava com uma doença que podia me levar embora também, assim como levou minha avó? E eu pedi naquele momento para poder ter alguns dias para eu poder organizar a minha vida. Só que, na verdade, o meu maior medo era a quimioterapia, era o tratamento. Porque eu imaginava, se é para eu morrer careca, vomitando, é melhor eu continuar do jeito que eu estou. E eu fui para casa. E ali o meu mundo realmente desabado, sem eu saber a qual atitude tomar realmente, tomar uma atitude assertiva. É muito doído falar disso, porque a gente mexe em traumas familiares. E aquele momento da descoberta, do diagnóstico, do tratamento, eu tinha muito tabu mesmo. E romper com esses paradigmas do tratamento foi muito difícil para mim. Então eu tomei uma decisão errada, completamente errada, até infantil, que foi ter medo. Eu tive muito medo. E para não ter que revelar para ninguém, para as pessoas, eu fugi dos médicos. Eu passava longe do hospital, eu passava longe dos médicos e eu decidi não fazer o tratamento.
eu simplesmente, a única coisa abstrata que eu tinha para me apegar era na fé. E foi na fé que eu me apeguei. E eu comecei a determinar um pensamento positivo, e eu dizia todos os dias: eu só tenho um nódulo e esse nódulo vai embora. Esse nódulo vai sair do meu corpo. E o meu milagre de cura vai chegar. E eu comecei todos os dias a pedir para Deus. E eu tinha certeza, eu tinha absoluta certeza que um milagre de cura ia chegar para mim. E eu acordava até no meio da madrugada, eu tocava no meu corpo e eu sentia, porque o nódulo ele era grande e palpável. E eu acordava no meio da noite e eu tocava em mim e eu tinha certeza absoluta que aquele nódulo ia embora. E a fé, e eu comecei todos os dias, eu dizia: vai embora, esse nódulo vai embora e vai chegar o meu milagre da fé. O meu milagre vai chegar. Eu continuei seguindo a minha vida normal, naturalmente, como se eu não tivesse câncer, como se eu não tivesse nódulo, não contei pra ninguém, escondi de todo mundo. E foi passando, eu acreditando no meu milagre, que meu milagre ia chegar, e simplesmente chegou um momento, passou 2, 3, 4, no 5º mês, eu comecei a passar mal. Acordei um dia muito mal, o meu esposo estava viajando, eu liguei pra ele e falei: pelo amor de Deus, vem embora, porque eu tô passando muito mal e eu acho que eu vou morrer. E ele falou assim: como assim? O que você tem? Eu falei: olha, eu tô sem conseguir cuidar da nossa filha, não consigo parar de pé, eu tenho sono, eu tô com enjoo, eu tô vomitando. E ele olhou pra mim, ele por telefone, ele falou assim: Fer, você tá grávida. E a minha reação na hora foi: e você tá louco? Você tá absurdamente louco, porque na minha cabeça, um câncer e uma gestação era algo inaceitável. Não tinha, na minha cabeça, o tratamento já não era aceitável, quanto mais uma gestação e o tratamento. E na hora eu fiquei um tanto desnorteada, pensativa, né? As minhas regras estavam todos os meses corretos, eu tomando os devidos cuidados. E naquele momento deu um start na minha cabeça. O que eu tenho? Um nódulo não iria me fazer passar mal dessa forma. E naquele momento a ficha começou a cair, que algo diferente estava acontecendo comigo novamente. Então chegou o meu milagre, né? Enfim, eu estava grávida. Eu descobri a minha gestação e foi uma coisa muito surpreendente, porque eu creio que meu milagre de cura chegou. Eu fui fazer uma ecografia e na ecografia já constava que eu estava grávida, não com 3, 4 semanas como eu imaginava, mas eu já estava quase que no 5º mês de gestação. Então aquele momento da negação do tratamento ficou escondidinho dentro de mim, a minha bebê, sendo gerada, formada, todo esse processo da formação dela. E aí, quando eu descobri, que foi no final daquele ano que eu descobri a doença, que aí eu pedia tanto o meu milagre de cura, ele chegou na forma de vida. Aonde era a morte, onde tinha toda aquela dor do câncer, todo aquele medo, chegou uma vida sendo gerada dentro de mim. E aí não tinha mais para onde eu fugir, né? Eu simplesmente tinha que correr para fazer o pré-natal. E aí, nesse momento, eu entendi. Naquele momento, a minha filha, a maternidade, a força da maternidade, tirou todo o medo, porque a força de uma mãe, eu tenho certeza que Deus providenciou isso para mim, porque a força da maternidade, a força de uma mãe, transformou todo aquele medo, toda aquela angústia que eu tinha, e eu decidi encarar o tratamento. Então eu comecei a procurar os médicos, a contar minha história, e eu fui fazer o tratamento. Eu fui muito bem acolhida, porque aí eu já não era mais uma paciente oncológica simplesmente, eu era uma paciente oncológica grávida. Então eu tinha uma vida sendo gerada dentro de mim e eu não mais tinha que lutar só pela minha vida. Nesse momento eu lutava por 2 vidas, era por mim e pela minha filha. E eu tinha certeza que ela era o meu milagre, ela era o milagre da vida sendo gerada dentro de mim. Então eu criei tanta força, e eu comecei a fazer o tratamento. Nesse momento que eu ia fazer o tratamento, eu revelei para os meus pais, para as pessoas mais próximas, apenas uma semana antes, sobre o tratamento. E
Eu contei de uma forma tão positiva, tão leve, o que eu estava passando, que ia dar tudo certo. Eu busquei muita positividade, porque ali eu tinha certeza que o meu milagre da cura tinha chegado através da minha filha. No meu tratamento, eu fiz 5 quimioterapias com a minha filha dentro da minha barriga. Cada gotinha que eu tomava daquele remédio na minha veia, eu mentalizava que eram gotinhas de cura. Eu sabia que eu ia passar pelo processo de ficar careca, que eu ia ter possivelmente alguma reação, mas eu comecei a mentalizar coisas muito boas para mim. Eu imaginava, são gotas de cura, e o tempo todo eu mentalizava isso. Obviamente que foi difícil perder os meus cabelos, porque é a vaidade, eu sempre fui muito vaidosa. Então, assim, eu ia pro hospital toda montada, né? Os meus cabelos caíram, eu sofri, obviamente, com a minha aparência, muito, foi algo que, assim, me pegou demais. Quando eu me encarava no espelho, era onde realmente vinha toda a angústia do que eu tava passando, mas eu me montava rapidinho, botava peruca, eu chegava a dormir de peruca, botava cílios postiços, me maquiava e ia parecendo uma drag queen mesmo pro hospital. Chegava lá com um sorriso no rosto, montadona, e dizia: venham que venham minhas gotinhas de cura. Cada passo da quimioterapia, eu tinha certeza que eu estava muito mais perto da minha cura. E minha bebê crescendo, e eu transmitia todo o pensamento positivo para ela, que eu pensava que a placenta ali proteja a minha filha, né? Que Deus coloque toda uma proteção nela e que esse medicamento tão forte não chegue até ela. E assim foi, eu fiz 5 quimioterapias com ela dentro da minha barriga, fiz a cesárea. Depois de 10 dias da cesárea, eu retomei o plano quimioterápico, fiz mais 10 sessões de quimioterapia. Quando a minha bebê tinha apenas 3 meses, eu fui submetida à cirurgia da mastectomia total da mama direita. Fiz com esvaziamento axilar e voltei para casa no outro dia, super bem, super feliz, cuidando das minhas filhas, a minha rotina normal de cuidar de bebê, cuidar da casa, como se nada tivesse acontecido. Obviamente que veio a dor, não física, mas a dor de se olhar no espelho, porque aí eu já tinha uma parte do meu corpo mutilado pelo câncer. Mas eu simplesmente aprendi a esconder. Eu sempre usei blusa de gola alta, lenços, até que eu consegui de verdade me encarar através de uma foto que eu fiz. Eu consegui me encarar no espelho, uma foto totalmente artística que trouxe algo renovador para minha vida, e eu aprendi a me aceitar, aprendi a aceitar aquela situação. Então algo que era dor emocional se transformou em amor. Hoje eu me respeito muito mais, eu tenho muito mais amor por mim, pela vida, pelas pessoas. Hoje eu dou valor para coisas que antes eu não dava. Para as pessoas, eu olho hoje com um olhar muito diferente do que eu olhava antes, porque a vida ela é muito preciosa, muito importante. E durante o meu tratamento, onde eu tinha muito medo, onde eu não queria fazer, onde havia negação, eu comecei a fazer tudo aquilo um evento social. Cada ida minha ao hospital era um evento social, onde eu ia encontrar com os meus amigos, que lá os pacientes da oncologia, eu fazia a maior festa, eu acabava fazendo amizade ali com a própria equipe médica mesmo, com os enfermeiros. Eu parecia assim, uma Alice no País das Maravilhas, né? Nem parecia que eu estava num tratamento. E tudo isso foi devido ao milagre que estava dentro de mim, aquela vida que Deus tinha colocado dentro do meu ventre para me trazer para a vida de novo. Onde era a tristeza, eu ressignifiquei toda essa história. E hoje, com certeza, eu sou uma pessoa muito feliz e muito grata. Eu costumo dizer que o câncer, para mim, não foi uma desgraça na minha vida. Ao contrário, ele foi uma bênção, porque ele veio para me trazer um novo sentido de vida e aprender hoje muitas coisas que eu não sabia. Hoje eu só posso dizer que tudo é possível àquele que crê, que milagres existem, que a vida é bela, que o tratamento contra o câncer é apenas um processo, que ele não é o fim. Eu costumo não romantizar o câncer, porque infelizmente ele leva muita gente amada embora da nossa vida, porém eu aprendi na minha vida a ressignificar a palavra câncer. E hoje eu vivo uma vida com propósitos. Eu quero usar a minha história de superação para ajudar outras mulheres a passar por esse tratamento.
Hoje, minha base é minha fé e o meu combustível, a minha família.